Evangelho de Mateus, capítulo 7, do 24 ao 27. Nós vamos orar neste momento, feche seus olhos. Querido Deus, amado Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós, pelas maravilhas que o Senhor tem operado em nossas vidas. Ó Pai, nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos aqui, ó Pai, neste primeiro domingo do ano de 2021. Ó Deus, que o Senhor nos trouxe a esta casa, o Senhor nos conduziu, o Senhor nos transportou, ó Pai, do ano de 2020 para o ano de 2021. O Senhor tem cuidado de nós, tem tratado das nossas feridas, tem ouvido, Senhor, a nossa voz, tem ouvido as nossas preces. Ó Pai, que bom saber que temos um Deus em quem podemos confiar. Aqui, ó Pai, quando a Tua palavra foi lida, e ela será exposta aqui agora, nós necessitamos da Tua intervenção, que o Senhor venha falar direto aos nossos corações, que não haja, Senhor, nenhum ruído, nada que possa atrapalhar, mas, ó Deus, que pela ação do Teu Santo Espírito, possamos sair daqui cientes de que ouvimos a Tua voz. Perdoa, Pai, assim os nossos pecados. Nós oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A igreja pode se assentar. Tema da nossa mensagem de hoje, uma escolha que nos dá segurança. É claro que quando nós falamos em escolhas, logicamente nós temos outras opções. Recentemente, um sobrinho meu, no Rio de Janeiro, acabado de se formar na faculdade e estava esperando, no curso técnico, estava esperando uma oportunidade profissional. Fazendo entrevistas, mandando currículo, e duas empresas convocaram para que ele pudesse então fazer entrevistas. E ele passou nas duas entrevistas. E ele ficou naquela, como escolher, qual escolher. Começou então a analisar o perfil de uma empresa, começou então a analisar o perfil da outra empresa, começou a ver aonde ele poderia se encaixar de uma maneira melhor, mas a dúvida estava presente. Eu creio que alguns dos irmãos já tenham passado por esta situação, quando às vezes você está parado, você não tem uma única oportunidade, e de repente as oportunidades começam a surgir no campo profissional, e você fica em dúvida, qual empresa escolher? Que segurança a tua escolha pode te trazer? O capítulo 7 do texto de Mateus, do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus, Jesus vem aqui encerrando, o tão conhecido Sermão do Monte. Ele traz aqui informações que são extremamente importantes na vida de cada cidadão, de cada cidadã, que vai sim interferir, que vai sim trazer resultados claros diante das escolhas que talvez possamos fazer. Se você analisar comigo o capítulo 7, logo lá no início, versículo 1 até o versículo 6, ele fala exatamente do juízo temerário. O cuidado para que não se faça um julgamento sem conhecimento de causa. Para que não possa julgar as outras pessoas, e isso faz parte da natureza humana. Nós olhamos as questões, olhamos as pessoas, e por hábito nós temos a prática de julgar as pessoas, por aquilo que os nossos olhos veem. E na maioria das vezes nós erramos. Na maioria das vezes os nossos olhos nos enganam. Às vezes as pessoas até falam, olha, eu não gostei de fulano por aquilo que, pela primeira impressão que tive, mas depois com a convivência você vai vendo que as coisas mudam, as situações mudam, e Jesus então vem trazendo este ensino para que não haja exatamente este julgamento temerário. A partir do versículo 7, Jesus então, ele incentiva a oração, a prática da oração. E é interessante lembrar que a partir nos versículos anteriores que eu falei sobre o juízo temerário, era uma prática muito comum, principalmente para os fariseus. A partir do versículo 7, Jesus então, ele incentiva a oração. Quando ele diz, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, e batei e abrir-se-vos-á, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á.
Ele fala exatamente de um relacionamento com Deus. Aos seus discípulos, as pessoas que estavam próximas a ele, aquelas pessoas que estavam ali apenas como ouvintes, e a nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, esse incentivo ainda é constante, para que nós oremos, para que nós nos aproximemos do Pai, para que nós falemos com Deus por meio de orações. E isso com certeza vai trazer, assim, resultados maravilhosos na nossa vida. Quanto mais comunhão com Deus, mais você vai vendo a mão de Deus na sua vida. Quanto mais nos achegamos a Deus, mais nós vamos vendo Deus agindo nas nossas vidas, nos nossos negócios, na nossa intimidade, no nosso casamento, nos nossos relacionamentos. E Jesus vai trazendo estas situações que eram práticas. Situações em que, quando se coloca em prática, nós vamos ver claramente o resultado disso. A partir do versículo 13, então, Jesus fala das duas estradas. E ele faz um convite, olha, entrem pela porta estreita. Não escolham a porta larga e espaçosa, porque espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por esta porta larga. Jesus dá aí a opção das pessoas olharem as duas realidades. Ele, quando fala para que aquelas pessoas que estavam ali ao alcance da sua voz pudessem optar pela porta estreita, Jesus estava dizendo, olha, para passar por esta porta estreita, você vai ter que deixar muita coisa para trás. Você vai ter que deixar muitos valores terrenos, muitas conquistas terrenas. Essa porta é estreita, ela não cabe tudo isso que talvez você tenha juntado durante toda a sua vida. Talvez algumas pessoas não entendam isso. Talvez algumas pessoas não tivessem entendido a mensagem de Jesus, quando ele fala exatamente sobre o abrir mão de determinadas coisas para segui-lo. E o próprio Senhor Jesus Cristo, ele diz, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quantas coisas precisam ser deixadas para trás, para que possamos seguir a Cristo como Ele realmente merece. E aí, a partir do versículo 15, ele começa então a alertar sobre o perigo dos falsos profetas, as falsas informações religiosas. Mas essas informações, elas somente seriam admitidas para aquelas pessoas que não tinham comunhão com Deus, para aquelas pessoas que haviam feito escolhas erradas entre os dois caminhos. Talvez aquelas pessoas que não receberam o convite de buscar a Deus, de pedir, né, de buscar, de bater. Para essas pessoas que não se aproximam de Deus, talvez esses convites, essas falácias, esses convites dos falsos profetas, talvez possam saltar aos olhos diante das ofertas que eram constantes e que ainda são constantes e são reais no dia de hoje. Mas são falsos profetas. E como é que você vai identificar que essas informações são falsas? Se você não se achegar a Cristo, se você não se achegar a Deus, se você não conhecer a este Deus na sua intimidade, se você não realmente buscar a Deus e tiver essa comunhão íntima com Ele. Em muitas dessas situações, quem não se aproxima, quem não tem comunhão, quem não conhece verdadeiramente a Cristo, pode passar pelo engano, pelo engodo, pode ser enganado, sim, pelos falsos profetas. Mas, quando nós chegamos aqui ao versículo 24, esta é a última parábola do Sermão da Montanha. É a que trata exatamente da prudência e da insensatez. E ele vai trazer exatamente duas situações para que nós possamos ver em qual delas nós estamos. Em qual das situações nós nos encaixamos. E ele fala exatamente para aquele povo, ele fala para aquelas pessoas que estavam ávidas por aprender do Senhor Jesus Cristo, mas fala também para nós, no dia de hoje, para a sua igreja. Bom,
se nós colocamos como tema da mensagem uma escolha que nos dá segurança, nós destacamos aqui em 2 pontos o nosso sermão. O primeiro ponto, exige maior esforço e prudência. Exige maior esforço e prudência. E os versículos 24 e 25 vêm nos trazendo essas informações. Quando Jesus diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Eram 2 homens que, segundo aqui a história narrada pelo Senhor Jesus, dentro dessa parábola, que decidiram construir as suas casas. A casa, irmãos, é o nosso abrigo, é o nosso local de segurança, é onde nós nos protegemos da rua, dos malfeitores, é para onde nós queremos voltar depois de um dia de trabalho. A casa é o nosso local onde nós nos recolhemos para descansar. A casa é onde nós temos as nossas histórias. Eu tenho certeza que todos nós temos aqui guardado na nossa memória, cada um tem a sua história desde a sua infância, dos cômodos da casa, da sua cama, do seu relacionamento familiar, das suas relações, até mesmo com as pessoas que visitavam a sua casa. É dentro de casa que nós construímos a nossa história. E esta casa, por mais simples que seja, quando nós saímos e viajamos e passeamos, podemos ficar às vezes nas melhores pousadas, nos melhores hotéis, mas vai chegar um tempo que você vai falar: está na hora de eu ir para a minha casa, está na hora de eu voltar para a minha cama, está na hora de eu estar lá no meu cantinho lá, aonde eu gosto, está na hora de eu voltar para a minha rotina. E esses homens então resolveram construir as suas casas. E é importante que nós vamos ver aqui, que nesta região, na região da Galileia, principalmente nesse período do 1º século, era realmente uma região arenosa. Mas quando, na época do verão, o solo ficava firme, e as pessoas olhavam aquilo ali e tinham uma falsa ilusão, uma falsa esperança de que realmente aquele terreno ele era próprio, era seguro. E muitas pessoas, às vezes, caíam no engano de querer construir a casa simplesmente sobre aquele terreno, achando que estavam seguras. Uma falsa impressão de segurança. Mas exatamente aí Jesus começa a narrar essa distinção entre o prudente e o insensato. Pois nem tudo que aparenta realmente é. Às vezes os nossos olhos nos enganam, assim como falamos no início. Às vezes nós olhamos aquela situação, mas por falta de informação, ou até mesmo falta de coragem de encarar a realidade, nós vamos pelos nossos olhos, por aquilo que os nossos olhos nos narraram. O homem prudente, irmãos, é aquele homem que age com precaução. É um homem sensato. Ele é cauteloso. Ele se esquiva do perigo. Ele antevê a possibilidade de perigo, não se arrisca. E não arrisca a sua vida e nem coloca a vida dos outros em perigo. Este é o homem prudente. E agir com prudência, irmãos, dá trabalho. Agir com prudência, irmãos, exige esforço. Mas o resultado é a segurança, conforme Jesus ensinou ali aos seus ouvintes. Agir com segurança, agir com prudência, exatamente exige um esforço maior. Quantas vezes nós olhamos pessoas que não querem se esforçar para galgar degraus na sua vida? Quantas vezes nós olhamos aquelas obras, né, e de vez em quando aparece, né, até mesmo no Facebook, as obras que as pessoas fazem, que eu fiquei, uma certa ocasião, eu fiquei imaginando como aquela obra ainda estava de pé. Né? Uma obra que o camarada fez toda torta, virada para frente, escorada com uma madeira. Eu fiquei imaginando, falei, como isso ainda está de pé? E a gente se pergunta, houve cautela? Houve prudência?
E Jesus vem trazendo exatamente estes ensinos. O homem prudente é aquele que age com sabedoria. O homem prudente é aquele que se esforça para conseguir as suas coisas. O homem prudente é aquele que sabe que vai dar trabalho, mas mesmo assim ele se esforça para conseguir. O homem prudente é aquele que age com sabedoria, mas principalmente a sabedoria que vem do Senhor. Salmos 111, versículo 10, ele diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência a todos os que o praticam. Olha só como o salmista vem trazendo essas informações. Temer ao Senhor é o princípio da sabedoria. Traz prudência. É prudente aquele que teme ao Senhor, aquele que confia no Senhor, aquele que ouve a voz do bom pastor. Isso é sinal de prudência, de cautela, de cuidado. E aqueles que realmente ouvem a voz do bom pastor, aqueles que realmente caminham de acordo com os ensinos que estão relatados nas Sagradas Escrituras, aqueles que colocam em prática e aplicam sim na sua vida, na sua família, no seu trabalho, na sua casa, vão agir claramente como este homem prudente, que não mediu esforços para que a sua casa fosse construída em segurança. Uma coisa nós precisamos chamar a atenção aqui dos irmãos. Jesus, ele não está fazendo aqui distinção entre o cristão e o pagão. Aquele que o seguia e aquele que não seguia. Não. Essa palavra foi dirigida exatamente a pessoas ditas como religiosas. Pessoas que periodicamente iam a Jerusalém. Pessoas que periodicamente ou constantemente estavam nas sinagogas. Mas muitas dessas pessoas estavam apenas tratando de uma certa religiosidade. É exatamente isto que Jesus chama a atenção. Aquelas pessoas que têm as informações preciosas, aquelas pessoas que conhecem o que devem fazer, aquelas pessoas que precisam realmente beber desta fonte, muitas bebem. O homem prudente bebe, mas infelizmente muitas deixam de lado. Nós estamos estudando na Escola Bíblica Dominical. Você que não tem vindo, você tem perdido. Os assuntos são maravilhosos e nós estamos tratando de família e relação familiar, educação para os filhos. Tem sido assim, aulas preciosíssimas. E uma das coisas que a gente vê, e a lição tem trazido constantemente, é exatamente a questão da educação em relação aos filhos. E nós temos visto claramente que você corrigir o seu filho, você educar o seu filho, você cuidar da educação do seu filho, você preparar o seu filho para o futuro, é trabalhoso. Tudo isso envolve o quê? Esforço, envolve dedicação, envolve dedicação maior, envolve demonstração de amor. É muito simples você simplesmente largar as coisas de lado, deixar seu filho seguir o rumo dele, e mais tarde, claro que a conta vai chegar, o resultado vai ser não aquele que você espera, não aquilo que esperamos, mas assim também Jesus traz esta lição para nós. Quando ele diferencia o homem prudente do homem insensato. E ele falava exatamente a essas pessoas que eram religiosas. Os construtores do texto são homens que expressavam publicamente a sua fé. Todos sabiam que eram pessoas religiosas. Como todos sabem que somos religiosos. Mas a religiosidade, ela precisa ser colocada de lado. A religiosidade, ela precisa ser afastada para que nós possamos viver uma comunhão íntima com Deus. O cristão, ele precisa ser convicto e ter verdadeiramente esta certeza de que a sua vida está nas mãos de Deus. E que ele dedica a sua casa a Deus. E que ele consagrou a sua casa, consagrou os seus filhos, consagrou os seus bens a Deus. Isto é sinal de prudência. E viver desta forma, irmãos e irmãs, exige sim abrir mão de muitas coisas. Ser prudente,
exige sim abrir mão de várias coisas que podem atrapalhar esta caminhada cristã. Hoje podemos dizer que Jesus estava falando para aqueles que frequentam a igreja, para aqueles que gostam, muitos, que gostam da ética cristã, que gostam do ambiente cristão, que gostam dos valores, das mensagens que são pregadas, dos cânticos que são entoados, do ambiente de comunhão da igreja. Jesus estava falando exatamente para esse tipo de povo. A casa que Jesus fala é a nossa vida, é a nossa trajetória, são nossas escolhas. A casa, o terreno em que nós preparamos para viver e que tenhamos segurança, somos nós. Se agirmos com prudência, Cristo será a pedra angular da nossa construção. Ele é a nossa rocha. E sobre ele construímos a nossa casa. Cristo precisa ser o centro da nossa casa. Precisamos ter uma vida cristocêntrica. Precisamos ter uma vida que realmente agrade a Ele, agrade a Deus. Esta escolha exige realmente maior esforço e prudência. Segundo ponto que nós podemos destacar aqui, irmãos e irmãs, uma escolha que nos dá segurança. O segundo ponto diz, precisa ser praticada de maneira correta. E os versículos 26 e 27 nos trazem essas informações. Quando Jesus diz assim, e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. É interessante que, se você olhar, se de repente as duas casas, vamos imaginar que as duas casas tenham sido construídas uma ao lado da outra. Se você passasse assim, você não imaginaria qual é a casa que tinha uma base sólida e qual a casa que tinha sido construída sobre a areia. Se você passasse assim, talvez as informações, você pudesse até apostar, não, esta casa aqui, realmente ela foi construída mais rápida. O insensato, ele sabe daquilo que precisa fazer, mas não o faz. O insensato é aquele que gosta das coisas prontas, aquele que não quer ter trabalho, mas isso gera um grande problema na vida. Por causa das frustrações, pode criar um pecado grande na vida dessa pessoa, o pecado da cobiça. Pelos seus fracassos, pelas suas dificuldades de conseguir as coisas, por não conseguir cumprir as suas metas, pela preguiça, pela falta de preparo espiritual. Às vezes nós começamos a olhar determinadas pessoas que conseguem seus objetivos, porque se esforçaram, porque buscaram força em Deus, porque fizeram o suficiente para planejar o seu futuro, plantaram, regaram, trataram da terra, colheram, separaram os melhores grãos. Em contrapartida, o homem insensato, o homem imprudente, é aquele que quer realmente as coisas prontas. E Jesus vem trazendo exatamente isso. O insensato é o indivíduo que não possui bom senso, que se opõe à razão, ele é imprudente. Quando a gente fala de imprudência, a gente lembra logo quando a gente está no trânsito, né? Às vezes você está naquela fila imensa, né, em cima da faixa contínua, e aquele monte de carro na sua frente, caminhões e tal, e você sabe que não dá para passar. Mas de vez em quando você olha no seu retrovisor, vem aquele engraçadinho lá fazendo aquela, ó, passando todo mundo. E às vezes entra na curva, e Deus protege a vida daquele cidadão, né? E ele vai embora, feliz da vida, achando-se o mais esperto de todos. Só que um belo dia, a coisa não dá tão certa assim. Este é o imprudente. Se acha mais esperto, se acha melhor. Imaginemos os dois construtores, o prudente e o insensato.
Talvez o prudente levou muito mais tempo a fazer ali, a cavar ali a sapata da sua casa, a fazer o buraco, a procurar aonde chegasse e realmente acabasse com o terreno arenoso e chegasse na rocha. Olha o tempo que ele levou para fazer tudo isso. Em contrapartida, aquele homem insensato, ele já começou então a levantar a sua casa, já começou então a aprontar, enquanto o outro estava apenas na base da sua casa. Talvez a casa do outro já estivesse pronta, e talvez estivesse até dizendo: não há necessidade disso tudo. O imprudente sempre acha que ele tem razão, e aquele que é realmente o sensato, o imprudente acha que tem razão, e o sensato, aquele que não precisa tanto esforço, em comparação às suas opiniões. Para que tanto esforço? Para que tantas coisas? E Jesus vem trazendo exatamente essas distinções. Mas o insensato sabia que o correto seria não construir sobre o terreno arenoso. Ele sabia disso. Ele conhecia o risco. Ele sabia que seria imprudente. Provérbios 12:15 diz assim: o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto. Ele acha que ele tem razão. Para que tanto esforço? Para que tudo isso? Se eu posso ter as coisas com maior facilidade? Para que estudar? Para que me preparar para o futuro? Quantas e quantas situações nós olhamos à nossa volta, a gente observa que muitas pessoas que agem de uma maneira insensata. E Jesus vem trazendo esses ensinos exatamente para que nós possamos nos posicionar, mas não simplesmente em relação ao nosso cotidiano, mas principalmente em relação a Ele, a nossa vida cristã, a nossa vida com Ele. Muitas pessoas estão atrás das bênçãos do Senhor, mas não estão atrás do Senhor das bênçãos. Muitas pessoas desejam frequentar os templos, frequentar as igrejas, achando que ao chegarem, as bênçãos cairão dos céus e serão plenamente abençoados. Pode acontecer? Pode. Deus pode olhar sim a necessidade, Deus pode agir sim na vida dessas pessoas. Mas quando Jesus incita a orar, e Ele fala: pedi e dar-se-vos-á, buscais e acharei, batei e abrir-se-vos-á, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate abrir-se-lhe-á. Ele fala exatamente dessa intimidade, para que nós possamos falar com Deus, nós possamos buscar a presença de Deus. Quando Jesus cita o exemplo da porta estreita e a larga, Ele fala: olha, o prudente é aquele que procura a porta estreita. Ele sabe que ele vai precisar abrir mão de muitas coisas. A porta larga é fácil de entrar. E diz: larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Jesus alertando sobre essa situação. Há muitos insensatos que têm aparentado comunhão com Deus, mas vivem apenas na religiosidade. Essa religiosidade, ela é fria. Ela cria um distanciamento de Deus. A parte prática, a parte da comunhão com Deus, ela é algo extremamente maior. Religiosos não se emocionam com Deus. Religiosos não têm intimidade com Deus. E o que Jesus está trazendo aqui é exatamente para que sejamos prudentes o suficiente de ouvirmos aquilo que Ele está aqui ensinando e apliquemos no nosso dia a dia, apliquemos na nossa vida. O que Jesus está trazendo para nós são coisas preciosas, ensinos maravilhosos, que com certeza nos aproximam ainda mais da presença de Deus. Basta que pratiquemos, basta que possamos vivenciar tudo isso, e nossa casa estará segura. Quando Ele fala aqui dessa tempestade, você pode imaginar muitas outras tempestades.
Você pode ter certeza que a casa do imprudente, com a casa do homem insensato, ambas foram atingidas. Ambas as casas passaram pela mesma tempestade. A nossa casa passa por tempestades. Tempestades de desavenças familiares, tempestades de desemprego, tempestades por dificuldades financeiras, tempestades de doenças que às vezes nós enfrentamos. Mas se você tem a sua casa firmada sobre a rocha, mas se você tem a sua casa construída sobre a rocha, e esta rocha é Cristo Jesus, você pode ter certeza absoluta que você há de vencer para louvor e glória do nome do Senhor. É o que Jesus vem trazendo aqui. As tempestades virão, as lutas virão, mas é importante que a sua casa esteja firmada sobre a rocha. E a rocha é Cristo. Uma rocha firme. Uma rocha que traz segurança. Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 2, capítulo 4, versículos 8, 9, segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele diz: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Paulo fala exatamente das pessoas que têm sua casa construída sobre a rocha. Paulo fala das pessoas que têm um relacionamento íntimo com Deus. As dificuldades virão, as lutas virão, os desafios com certeza virão. Mas o que o apóstolo Paulo fala, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Porque sabemos que o Senhor está conosco sempre. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Esta é a certeza que temos. Aquele que ouve e pratica os ensinos de Jesus são aqueles que enfrentam as tempestades e não desistem da caminhada. Não largam o caminho, não deixam de seguir a Cristo. O insensato é aquele que escolhe a porta larga e o caminho espaçoso que o leva à perdição. É muito comum nós notarmos pessoas que começam a caminhada, não se achegam verdadeiramente a Cristo, não buscam verdadeiramente a face do Senhor, e daqui a pouco desistem desta caminhada, porque não agem com sabedoria. Isaías 1, versículo 19, quando Deus fala: se quiseres e me ouvires, comereis o melhor desta terra. Nós temos esta oportunidade para que construamos, sim, a nossa casa sob a rocha e possamos, sim, desfrutar aqui na terra também das bênçãos celestiais. É importante que saibamos disso. É importante que seguir a Cristo é beber desta fonte inesgotável. Esta água que com certeza vai saciar a nossa sede. E jamais teremos sede novamente, assim como Jesus falou para a mulher samaritana: quem beber da água que eu lhe der, jamais terá sede de novo. Irmãos e irmãs, diante de tantas situações que nós estamos sendo submetidos durante o ano passado, 2020, 2021, é importante que nós saibamos qual é a base da nossa vida, qual é a base da nossa casa.
Será que essas situações adversas que temos enfrentado, será que são suficientes para que nos afastemos do caminho? Será que essas tempestades que estamos sujeitos, estamos sendo atingidos já há um bom tempo? Será que essa tempestade derruba a nossa casa? Você construiu a sua casa sobre a rocha? Você construiu a sua casa sobre o terreno arenoso? Você tem sido uma pessoa sensata dentro dos princípios que o Senhor Jesus Cristo nos apresenta? Ou uma pessoa imprudente? É importante que pensemos nisso. As lutas continuarão. As dificuldades continuarão batendo à nossa porta. Mas nós temos um Deus que tem lutado por nós. Nós temos a convicção de que realmente este Deus tem tratado sim das nossas lutas, das nossas dificuldades. E se você tem a sua casa erguida sobre a rocha, com certeza, você vai triunfar para louvor e glória do Senhor. Amém? Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, Senhor, que bom, ó Deus, ouvir essas parábolas, essas histórias que o Senhor Jesus Cristo narrou ali aos discípulos, aquelas pessoas que estavam com Ele, sedentas, ávidas por ouvir ensinos preciosos. Ó Pai, que bom que esses ensinos chegaram aos nossos dias, chegaram aos nossos conhecimentos, e hoje, Senhor, nós temos a certeza absoluta que a nossa casa precisa estar construída sobre a rocha. Ó Deus, dá-nos cada vez mais sabedoria, dá-nos cada vez mais, Senhor, a certeza da Tua companhia, e que, ó Deus, embora enfrentando grandes e terríveis tempestades, sabemos que a nossa base, a pedra angular da nossa vida, é o Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, haja, Senhor, na vida de cada pessoa que adentrou aqui nesta noite, e que caso, Senhor, haja dúvidas quanto a esta base, da construção da sua casa, da sua vida contigo, ó Pai, que as pessoas possam ter ainda tempo o suficiente de rever os seus conceitos e fazer a escolha certa de ouvir as palavras do Senhor Jesus Cristo e colocá-las em prática no dia a dia. Ó Pai, esteja conosco, nós te agradecemos por tudo e oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos passar a celebração da ceia do Senhor. Quero convidar aqui os presbíteros que se coloquem aqui à frente. O texto que sempre fazemos menção dele está registrado na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 23 a 29, em que Paulo instrui a igreja em relação a este momento da ceia do Senhor Jesus Cristo. Ele instrui exatamente para que as pessoas tivessem zelo, cuidado no trato. Porque este momento é um momento ímpar na vida da igreja. Este momento é um momento de comunhão. Comunhão em primeiro lugar com Deus, e esta comunhão reflete entre nós, irmãos. Este momento ele mostra, ele aponta para a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, mas principalmente para a morte dele. Por isso nós aqui participamos deste momento. Quando comemos do pão, nós nos remetemos ao momento da morte do Senhor Jesus Cristo, do seu corpo que foi dado por nós. Quando bebemos do cálice, nós também nos remetemos àquele momento de agonia, de sofrimento, quando o sangue do Senhor Jesus Cristo foi derramado em nosso favor, em nosso lugar. Por isso, é importante que nós estejamos com a nossa vida íntegra diante de Deus.
E o apóstolo Paulo, ele faz algumas recomendações. E no versículo 28, capítulo 11, versículo 23 ao 29, versículo 28, ele diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E o que ele está querendo dizer com isso? Olha para dentro de você. Veja como você está. Veja os seus atos, os seus relacionamentos. Como estão? Você tem vivido uma vida que realmente é digna diante do Senhor? Mas ele não fala, olha, se você não tem vivido, você não deixa, você não participe. Não, ele fala exatamente o contrário. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Faça a sua introspecção, olhe para dentro de você. Faça a sua autoanálise. Veja como você está. Você fez isso? Você viu que você precisa consertar algumas coisas? É agora. Conserte-se diante de Deus. Peça perdão dos seus pecados. Reconcilie-se com aquela pessoa que talvez você esteja brigado. Reconcilie-se com aquela pessoa que talvez você tenha ofendido. Isso é tão importante. A questão da reconciliação que Jesus fala. Se você trouxer a sua oferta e se lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, deixa a sua oferta lá, vai lá, se reconcilie com aquela pessoa, depois traga a sua oferta e coloque no altar. E a partir do momento que você fizer isso, pediu perdão a Deus, talvez não haja tempo para que você se reconcilie com a pessoa agora, mas você pode se reconciliar quando você sair daqui ou na primeira oportunidade. E aí sim, se orou, pediu perdão a Deus, fez esta aliança com Deus. Senhor, olha, eu te peço perdão por isso que eu tenho feito. Senhor, eu estou com o meu coração agora aqui, Senhor, certo de que o Senhor perdoou o meu pecado. E eu tenho certeza que ao sair daqui eu vou me reconciliar com fulano, com cicrano, com beltrano, com quem quer que seja. Por isso, Senhor, eu vou participar dignamente deste momento. O apóstolo não fala para que você deixe de participar. Ele fala para que você olhe para dentro de você. Reveja seus conceitos, suas atitudes. Peça perdão a Deus. E participe dignamente deste momento. Nós vamos orar, consagrando o pão, o suco, neste momento, e consagrando nossas vidas ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, o privilégio que o Senhor nos concede, ó Deus, é maravilhoso demais. Quando nós aqui estamos, pela Tua graça, pelo Teu amor, ó Deus, como prova viva, Senhor, que realmente fomos escolhidos por Ti, para louvor e glória do Teu nome. Estamos aqui, Senhor, para participar deste momento que é tão importante na vida da Tua igreja. Senhor, em primeiro lugar, nós queremos consagrar aquilo que temos e que somos a Ti, a nossa vida, Pai. A Deus, queremos consagrar também, ó Deus, o pão, que nos remete ao sacrifício de Cristo, o nosso Senhor, aquele que morreu por nós, aquele que sofreu os piores sofrimentos, aquele que foi humilhado, foi ultrajado. Consagra, Pai, este pão que vamos ingerir agora. Consagra, Senhor, este suco, ó Pai, que nos remete ao sangue do Cordeiro, este sangue que foi derramado em nosso lugar, ó Pai, em nosso favor, este sangue que nos purifica de todo o pecado, Senhor. Consagra. E que ao ingerirmos, ó Pai, o pão e o suco, possamos estar cientes que estamos nos alimentando espiritualmente. Pois o próprio Senhor Jesus Cristo nos diz que Ele é o pão da vida. Quem dele comer jamais terá fome e jamais terá sede. Ó Pai, esteja conosco. Nós oramos e agradecemos por tudo, no nome do Senhor Jesus. Amém. Quero convidar você, que é membro da igreja, que está em plena comunhão, para que participe conosco deste momento da distribuição dos elementos da ceia. A você que é membro de qualquer outra igreja evangélica e que esteja em plena comunhão com a sua igreja, também é nosso convidado
Essa mesa não é da igreja presbiteriana, essa mesa é do Senhor Jesus. A você que não é membro de nenhuma igreja evangélica, eu não posso estender esse convite. A você que não está em plena comunhão com a sua igreja, também eu não posso estender esse convite. Eu quero te convidar para que você se reconcilie com Deus. E aí sim, a partir do momento que você se torne membro de uma igreja evangélica, sendo esta ou qualquer outra igreja evangélica, você terá direito e será nosso convidado a participar deste momento. Quero convidar as pessoas que vão participar da ceia que se coloquem de pé. Nós separamos os cálices, o cálice com vinho e o cálice com pão. Então agora está individualizado, tá bom? Então, para que nós tenhamos melhor cuidado, presbítero Adilson, presbítero Marcos, como diz o texto que lemos, que o Senhor Jesus Cristo, tendo dado graças, pegou o pão, partiu e disse: este é meu corpo que é dado por vós, comei dele todos. Fazei isso em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres do pão e beberes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Comei e bebei dele todos. Fazei isto em memória do Senhor Jesus. Eu sou livre. Sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue
Sim, desse sangue lavados, mais alvo que a neve serei. Alguém deixou de ser atendido? Todos receberam? Comei e bebei dele todos, disse o Senhor Jesus, fazer isto em memória de mim. Senhor meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por este momento único em nossas vidas, Pai. É o primeiro domingo, ó Pai, de 2021, e nós estamos aqui, Senhor, celebrando a Santa Ceia, que o Senhor se submeteu por nossa causa, Pai. Nós sabemos, Senhor, que o Teu sacrifício é único, perfeito e perfeito para conosco, Pai. Não há necessidade de mais nenhum sacrifício, Senhor, para que nós sejamos entregues, Senhor, na Tua presença através do Teu Filho amado Jesus. Ele morreu e ressuscitou por nossa causa. E este sacrifício feito, Pai, Ele veio para perdoar e nos livrar de todos os pecados, Pai. A partir do momento, Senhor, que nós comemos e bebemos do Seu sangue, Senhor, simbolicamente neste momento, Pai, nós sabemos que todo, Senhor, a corrupção, todo o nosso, Senhor, maldade que existe em nós, o Senhor carregou sobre si. Muito obrigado, Senhor, porque somente o Senhor poderia fazer algo assim. Não há homem, Senhor, que poderia resistir, Senhor, e encarregar todo o pecado da humanidade, Pai. E neste momento nós sabemos, Senhor, que o Seu sacrifício é suficiente. Somente Ele é perfeito e Ele é eficaz para nós, Pai. Muito obrigado, porque nós temos certeza que esse sacrifício é que nos leva até o nosso Pai, ao nosso Criador. E nós temos certeza que tudo o que o Jesus fez foi por minha e por nossa causa. Muito obrigado, Senhor, por esse início de ano, Senhor, comemorando, sim, Senhor, a Tua vitória na cruz, Pai. A Tua vitória sobre a morte e a Tua vitória sobre o inferno, Pai. Muito obrigado, Senhor, em nome do Teu Filho amado, Cristo Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, nós já estamos terminando. Por que vocês sentaram? Vamos ficar de pé. Todo mundo de pé, irmãos, nós já estamos encerrando o nosso trabalho. Essa semana nós vamos orar pelo nosso irmão Anderson Teodoro. Então, família no altar, Anderson Teodoro. E é importante que estejamos todos orando por ele, pela família dele. Vamos orar? Queremos agradecer a sua presença, você que veio, você que está aqui conosco, você que saiu do seu lar, disposta para louvar ao Senhor, para adorar aquele que realmente é merecedor de toda a honra, de toda a glória e todo o louvor. Vamos orar, em seguida estaremos impetrando a bênção do Senhor sobre a sua vida. Deus querido, mais uma vez falando contigo, para te agradecer, ó Pai, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Te agradecer, ó Pai, por este culto, ó Deus, em que viemos aqui para te adorar, viemos para bendizer o teu santo nome, viemos, ó Deus, para exaltar o Senhor como o Senhor merece, e saímos daqui, ó Pai, edificados. Nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, continua, Senhor, a sustentar a nossa fé, guia, Senhor, os nossos passos, onde quer que estejamos, Pai, sejamos, ó Deus, sempre o sal da terra, luz do mundo. Onde quer que estejamos, Senhor, possamos fazer a diferença e que sejamos, ó Deus, emissários da Tua palavra. Ó Deus, haja, Senhor, em nós, dá-nos, Senhor, intrepidez na Tua palavra, dá-nos, Senhor, encorajamento para que possamos viver uma vida que seja digna diante de Ti e que dia após dia, Senhor, possamos experimentar cada vez maior uma comunhão contigo. Ó Deus, esteja conosco, dá-nos, Senhor, da Tua força para enfrentarmos a semana. Ó Deus, os desafios que por acaso possam surgir diante de nós,
Ó Senhor, esteja conosco, lutando as nossas lutas, nos encorajando a vencer os obstáculos. Ó Deus, muito obrigado por tudo, ó Deus, que o Senhor nos concedeu esta noite. Leva-nos em paz para os nossos lares. Cuida, Senhor, dos nossos afazeres. Cuida, Senhor, dos nossos entes queridos. Nós oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre vós, irmãos, sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Você pode se assentar, fazer a sua oração. Estaremos ali para te desejar ali uma ótima semana na presença do Senhor.